Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula dessa semana vai ser uma revisão para 3, tá bom? A gente preparou alguns exercícios assim, voltados para a prova mesmo, então vale a pena você assistir o vídeo, né? Depois rever o vídeo, ou tentar fazer os exercícios sozinho novamente em casa, né? Dar uma olhadinha também nas videoaulas dos professores e nos exercícios que a gente também deixou por escrito, tá bom? Vai ser uma boa revisão para vocês. Vamos começar essa nossa revisãozinha aí dessa semana. Gente, vamos começar a nossa revisão, tá certo? O primeiro exercício aí, é o exercício número 1, fala assim: até meados do século XIX, se pensava que poderiam ser construídas máquinas térmicas com rendimento de 100%, ou seja, essas máquinas transformariam todo o calor recebido em trabalho. Posteriormente, foi mostrado que a construção de tais máquinas seria impossível. Tal limitação ocorre porque essas máquinas realizam um trabalho mecânico, produzem aumento na entropia, utilizam transformações adiabáticas, contrariam a lei da conservação de energia ou funcionam com temperatura igual à da fonte quente. Qual seria a resposta para a limitação dessas máquinas térmicas? Então vamos lembrar aí o que seria uma máquina térmica. A ideia de uma máquina térmica é sempre converter calor em trabalho. E a gente sabe que calor é aquela energia que vai fluir de um corpo quente para um corpo frio. Então toda máquina térmica ela deve partir desse princípio. Então você precisa de um corpo quente, que vai ser a nossa fonte quente, que ali eu estou colocando como temperatura T1, e um corpo frio, que vai ser a nossa fonte fria, temperatura T2. Então, ao aproximarmos aí, energia vai fluir do corpo quente para o corpo frio, que é o calor, Tá saindo aí do corpo quente para o frio. Qual é a nossa ideia da nossa máquina? É aproveitar uma parte desse calor, se pudesse, totalmente esse calor aí, para a gente gerar trabalho. Então, a ideia é que a gente pegar uma parte do calor, aproveitar, e a outra parte, infelizmente, a gente vai ter que desperdiçar, ela vai para o corpo frio. Então o Q1 é a quantidade de calor que sai inteira, do corpo quente aí. A ideia é tentar o máximo, aproveitar o máximo desse Q1 aí, tá? O que você aproveita é o nosso trabalho, que vai aquecer o gás lá em cima. E o que você não aproveita, a gente rejeita para a fonte fria, é o Q2, é o calor da fonte fria, tá bom? O calor rejeitado. E aí qual é a ideia? Uma vez aquecido, você gerando esse trabalho, você tem a nossa máquina térmica, que vai ter uma certa eficiência, E qual seria a eficiência dessa máquina térmica? A eficiência de uma máquina térmica, gente, ela é dada exatamente pela quantidade de calor que você está conseguindo aproveitar daquele Q1 que estava vindo, Então, se você conseguir aproveitar o máximo de Q1 possível para virar trabalho, o seu rendimento vai ser maior. Então, pelo que a gente está vendo ali na equação ao lado, o rendimento seria 1 menos Q2 sobre Q1. Para isso aí ser 100%, ou seja, o nosso etazinho, o nzinho lá, tem que dar 1. Ou seja, Q2 sobre Q1 teria que ser 0. Para Q2 sobre Q1 ter ser 0, no caso, o Q2 teria que ser 0. O que quer dizer isso? Que para a máquina ter o rendimento de 100%, todo Q1 teria que virar trabalho e nada seria Q2. Bom, a priori, só de olhar para isso aí e olhar para a fórmula, não tem problema nenhum, O problema é o seguinte, que existe uma coisa chamada entropia, que é dado por essa letra S aí, tá certo? E a variação dessa entropia, que é Q sobre T, é uma função que está relacionada ao seguinte: a entropia é um tipo de energia que você não pode mais aproveitar. É uma energia que está relacionada à desordem do seu sistema. Quanto mais desordenado, menos trabalho você conseguiria produzir, tá certo? E essa variação da entropia, que dependeria desse Q sobre T, em geral ela tende a aumentar, tá certo? O que os estudiosos das máquinas térmicas, um cara chamado Sadi Carnot, fez? Ele considerou que uma máquina ideal, aquela máquina onde a entropia não aumentasse, tá certo? Ela permanecesse constante, ou seja, essa relação Q sobre T seria a mesma, Então, para qualquer uma das fontes, a relação Q sobre T seria a mesma. Dessa maneira, você poderia trocar para essa máquina ideal, que não existe na vida real, mas é só no papel, a gente poderia trocar os Qs pelos Ts, E nessa máquina, pela mesma análise que a gente fez anteriormente, para o rendimento dessa máquina ser 100%, esse etazinho teria que ser 1, ou seja, o T2 sobre T1 teria que ser 0, mas para T2 sobre T1 ser 0, basta que o T2 seja 0, mas o 0 na temperatura significa 0 Kelvin, que é o zero absoluto, ou seja, jamais a gente vai conseguir chegar na temperatura, tá certo? Ele é inatingível, portanto a gente nunca vai conseguir zerar esse T2 sobre T1 e o rendimento jamais vai ser 1, vai ser sempre menor do que 1, tá certo? Então esse é um dos motivos principais para as máquinas térmicas não conseguirem de maneira nenhuma ter rendimento de 100% sequer, Quanto mais maior do que 100% o rendimento
ideal converter toda a energia que sai da máquina em trabalho. Isso não existe, tá certo? Não vai ser possível. Dessa maneira, a resposta do nosso exercício é por que essa limitação das máquinas ocorre? Porque as máquinas, elas produzem um aumento da entropia, né? O funcionamento delas sempre gera entropia, que é aquela energia que não realiza trabalho. Portanto, aí a letra B seria a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para o exercício 2. Quando uma pessoa abre sua geladeira e, em seguida, fecha sua porta, percebe que ao tentar abri-la logo em seguida, só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu, porque o motor da geladeira está funcionando com potência máxima, porque a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta, porque a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, ou porque a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta, né? Então vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona a geladeira. Já fizemos isso antes, né, em alguns vídeos anteriores, mas vamos mostrar mais uma vez, né? A ideia da geladeira é a seguinte, gente. Quando a geladeira está ali paradinha, depois de um certo tempo, a borrachinha permite a troca de ar dentro da geladeira com a parte externa, né? Até atingir o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. E após esse equilíbrio, a pressão de fora para dentro, né, é igual à pressão de dentro para fora. Então a pressão interna da geladeira fica igual à pressão externa da geladeira. Então a gente diz que o gás lá dentro da geladeira, por exemplo, está em equilíbrio termodinâmico com o sistema externo também, ok? O que acontece quando você abre a geladeira? Então quando você abre e fecha a porta, né, rapidamente, você abriu e fechou rapidamente. O que acontece com o ar que está lá dentro? Bom, se a gente lembrar da nossa formulazinha da Lei Geral dos Gases, né, o PVT/Votó, considerando nesse caso que os volumes, né, o volume interno da geladeira não vai mudar porque você abriu ou fechou a porta, na hora que você abriu e fechou a porta, o volume lá interno da geladeira permanece o mesmo. Então, esquece o volume nessa forma, ficaria esse PI sobre TI, PF sobre TF. E é o seguinte, na hora que você fechou, aquele ar que estava lá dentro quentinho, que você abriu a porta, fechou a porta ali, imediatamente o ar dentro da geladeira volta a baixar a temperatura. Ele abaixando a temperatura faz com que a pressão lá dentro abaixe. Então a pressão lá dentro baixando, ela fica menor do que a pressão externa. Se ela fica menor que a pressão externa, é como se aparecesse uma força externa, né, de fora para dentro da geladeira, empurrando a porta da geladeira, tá certo? É por essa razão que você, na hora de abrir novamente a geladeira logo em seguida, você não consegue, você tem que fazer mais força para superar essa força externa devido à diferença de pressão interna e externa na geladeira, tudo bem? Então a resposta do nosso exercício não é porque o volume de ar na geladeira diminuiu, né, ou o motor da geladeira está funcionando com potência máxima. A resposta seria porque a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Portanto, letra D de dado. Exercício 3. Interessante esse exercício, tá? Ele faz o seguinte: numa hidrelétrica, parte da energia elétrica gerada acaba sendo desperdiçada por não ser aproveitada no sistema. Existem diversas pesquisas que tentam armazenar esse excedente para reutilizá-lo futuramente. Uma dessas formas é usar o ar atmosférico para armazenar o excedente de energia gerada por meio de um processo no qual a água e o gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até 198 graus Celsius negativo. O nitrogênio gasoso, que está presente na proporção de 78% dessa massa de ar, é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. Usamos a energia excedente do sistema elétrico nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. Então, nesse processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela expansão do nitrogênio durante a ebulição, absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição, realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação, retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento ou liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação. Então, em que processo, né, o excedente de energia elétrica seria armazenado? Então, vamos tentar entender de uma maneira mais lúdica, né, o que diz esse enunciado aí. A ideia aqui, gente, é simples. Quando você tem uma usina hidrelétrica, ela produz energia elétrica, tudo bem. Essa energia é mandada para a cidade. A cidade tem uma capacidade de consumo dessa energia, né? E o excedente dessa energia gerada, mas não consumida pela cidade, ou você tenta armazenar, e o problema é que é muita energia, então você tem que ter baterias gigantescas para armazenar essa energia, ou você simplesmente desperdiça, você devolve ela para
para a rede, né, para o espaço, tá certo? Então, o que a gente vai tentar fazer? Aproveitar esse excedente de energia e tentar armazená-lo. Como é que eles sugeriram esse armazenamento? Uma ideia bem geniosa, né? Vamos supor, nesse desenho aí, que as torres representam aquela energia que vai ser usada e consumida pela cidade, e a energia excedente venha para essa caixinha vermelha aí, que seria o nosso armazenador de energia, como se fosse uma pequena bateria. Ela funciona da seguinte maneira: a energia excedente que chega até ela aí, né? Ela vai ser usada para você alterar o ar atmosférico. Sei lá, você prendeu numa caixa, numa lata, num tonel, né? Ar puro, esse ar da atmosfera, tá? O ar que contém água, né? Vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio. Então, o que eu vou fazer com esse ar aí? Eu vou usar essa energia e tentar tirar a água e o gás carbônico, né, desse ar atmosférico. Eu uso essa energia para tirar, remover água e gás carbônico daí. Quando você faz isso, o que sobra nesse ar atmosférico? Sobra basicamente nitrogênio, tá certo? E alguns outros gases, né? E aí você comprime esse nitrogênio usando essa energia excedente, você espreme ele. E você vai perceber que esse nitrogênio espremido aí, né, ele ocupa um volume de 700 vezes menor do que o ar atmosférico ocupava anteriormente, tá certo? Então, esse nitrogênio espremido ainda vai ser usado, essa parte dessa energia excedente, para você resfriá-lo. E no que você resfria esse nitrogênio a menos 198 graus Celsius, teoricamente você está armazenando energia. Por que eu estou armazenando energia? Porque imagina nessa situação aí, agora você pega esse recipiente e não deixa mais ele resfriado, simplesmente você pega ele e põe a temperatura ambiente. Quando você põe a temperatura ambiente, o nitrogênio que estava aí líquido, né, que ele tinha, como ele perdeu calor durante o resfriamento, ele vira líquido, né, era vapor, virou líquido. Então nessa hora, voltando à temperatura ambiente, ele volta a vaporizar, ele volta a entrar em ebulição. Entrando em ebulição, você faz ele passar forçado pelo caninho que estava segurando ele lá dentro. Saindo do caninho com uma certa pressão, ele consegue girar as pás de uma turbinazinha. E essa turbina girando seria o equivalente à usina hidrelétrica girando. Então ela também geraria energia elétrica. Então você está criando energia elétrica, né, a priori, que estava armazenada no nitrogênio, que você utilizou para fazer esse processo todo, uma energia excedente. Então, de certa maneira, você recupera parte da energia que seria jogada fora, tá certo? Essa é a ideia. Mas nesse processo aí, né, aonde que a gente absorveu a energia excedente, né? Onde é que essa energia excedente ficou armazenada no processo? Exatamente naquela parte onde você comprime o nitrogênio ali dentro e faz ele ficar liquefeito. Ele perde energia ali dentro, né? Energia térmica, vira líquido, né? Ele se resfria, vira líquido, e é ali que você está armazenando essa energia, para quando voltar à temperatura ambiente você ter essa energia de novo para usar. Portanto, a resposta do nosso exercício seria: qual o excedente de energia que é armazenado pela realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação? Então, na hora que o nitrogênio vai se condensar, que você espreme ele para ele condensar nesse resfriamento, né? Ali você está armazenando energia. Tudo bem? Exercício 4. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás, no interior de uma tubulação, é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Então a ideia da geladeira aí é tirar calor lá de dentro dela, onde está frio, e jogar esse calor para a parte mais quente. Né? É o contrário do que a gente vem falando em sala de aula, que ocorre naturalmente, né? O calor sempre flui do corpo quente para o frio. Nesse caso da geladeira, a gente está fazendo o calor, forçando o calor a sair do corpo frio para ir para o corpo quente, tá certo? E quem faz esse trabalho de fazer isso é o compressor que está aí no nosso desenho, tá certo? Então a gente vai tentar explicar isso aí de uma maneira melhor. Então ele pergunta assim, ó: nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para mais quente no exterior da geladeira. A quantidade de calor cedida ao meio ambiente é igual ao calor retirado da geladeira. A eficiência é maior quanto menos isolado termicamente no ambiente externo for o seu compartimento interno. Ou a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia. Qual seria a opção incorreta, né? Então vamos tentar entender essa
ideia aí de funcionamento da geladeira. Vamos explicar, né, de uma maneira geral como é que a geladeira funciona e aí daí a gente deduz a resposta do exercício. Bom, primeiro o desenhozinho da esquerda é o que veio no exercício, tá certo? Ele dá um esquema pra gente mostrando o circuito que você tem aí, o compressor e duas meio que serpentinas, né? Uma aí, a parte de baixo, que seria a parte de trás da geladeira. A parte da geladeira, aquela parte preta da geladeira, da tubulação, essa parte de baixo desse desenho. E a parte de cima seria aquela que fica no congelador, tá certo? No congelador, se você reparar, tem uma serpentinazinha também que circula ali na parte onde você põe o congelador da sua geladeira. Então, o congelador seria a parte de cima e essa parte abaixo do desenho seria a parte de trás da nossa geladeira, tá bom? Como é que funciona? Primeiro, começa pelo compressor. O compressor ele capta, né, o gás refrigerante que vem lá do congelador, ele pega esse gás refrigerante, e esse gás refrigerante vem quente, tá certo? Porque ele vem trazendo o calor dos alimentos, então ele vem quente e ele é empurrado a alta pressão, né? Você empurra esse vapor a alta pressão por meio dessa tubulaçãozinha. Esse movimento a alta pressão do gás por essa tubulaçãozinha preta que fica atrás da geladeira, forçando o gás a passar por ela, né, faz com que o gás vá se chocando, as partículas do gás vão se chocando com as laterais dessa tubulação. E por esse choque você perde calor. Então a ideia aí é que o gás perca calor para a tubulação. Por isso que a tubulação é preta, né, para tentar também dissipar mais facilmente esse calor que ela roubou do gás. Então você agora tem calor sendo extraído através da tubulação do gás. Mas se você tem um gás e ele perde calor, ou seja, está esfriando, o gás volta a ser líquido. Então, ao final dessa serpentinazinha aí, ele vai estar no estado líquido, mais ou menos por aí, ó. Ele fica líquido e a pressão dele vai diminuindo bastante, né? Já que ele já está no final da tubulação. Então, ele chega a baixa pressão e líquido ali numa válvula de expansão. Essa válvula de expansão faz com que esse líquido aí se expanda, que isso já vai acontecer lá próximo do compartimento do congelador, tá certo? Essa válvula de expansão é chamada de tubo capilar também. E aí o que você faz? Na hora que esse líquido expande, né, a força que une as moléculas do líquido, ela diminui e ele volta a ser vapor. Por isso que lá em cima o congelador também é chamado de evaporador. E para você evaporar esse líquido com mais facilidade, ele precisa receber calor. E da onde vem esse calor? Dos alimentos que estão dentro da geladeira. Então os alimentos que estão dentro da geladeira e também no congelador fornecem calor para essa tubulação que conduz para dentro do gás refrigerante. Então esse gás refrigerante que estava frio recebe esse calor e vai esquentando e vai evaporando, esquentando e evaporando, até ser sugado de novo pelo compressor e recomeçar o seu circuito, tá certo? Então a ideia é tirar o calor dos alimentos lá no congelador, né, lá pelo evaporador do congelador, tá certo? E jogar esse calor para fora pela parte de trás da geladeira, tudo bem? Então a resposta do exercício, né, da nossa coisa, qual dessas afirmações seria a correta? Seria a letra B, né, que o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a mais quente no exterior da geladeira. Tudo bem? Próximo exercício. Exercício 5, que fala sobre umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contida na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isso é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Então vamos tentar entender, tá? Falando sobre umidade relativa do ar, né? Imagine que você tem, sei lá, uma caixa d'água, tá bom? E nessa caixa d'água tem ar ali, vapor de ar, tá certo? Nesse ar tem vapor de água. A uma determinada temperatura, para cada temperatura tem um tanto de vapor de água que em geral fica ali, né, antes desse vapor se condensar. Quando o vapor começa a se condensar ali, a gente diz que ele está saturado, tá certo? E isso depende também da temperatura. Então, por exemplo, digamos, eu vou inventar aqui, tá? A 20 graus Celsius. Existe um valor para aquela quantidade de ar ali, né, de vapor d'água que pode ficar ali na pressão correta, na pressão atmosférica, por exemplo. Tá certo? E se você olhar naquele momento ali, qual é a quantidade de vapor de água que se tem ali, máximo, né? Você vai fazer uma comparação entre o valor máximo desse valor saturado com o valor que está naquela hora.
E aí você tem uma umidade relativa, né? Porque é relativa em relação ao valor máximo que você poderia ter de vapor de água naquelas condições. Então você tem um gráfico aí, que na parte esquerda está falando sobre a unidade relativa, na parte direita a temperatura e lá embaixo a hora do dia, né? Curva cheia é a umidade, curva pontilhada é a temperatura. Qual é a pergunta que ele nos faz? Considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que a insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. A presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na atmosfera, ou a variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Então vamos tentar olhar isso aí de uma maneira mais fácil agora. Vamos analisar item por item aí, tá? Vou começar de baixo para cima. Primeiro aí, letra E. A variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas, ou seja, você só consegue medir a umidade do ar se estiver no verão. Se você olhar para esse mesmo gráfico aí, né, gente, a gente está vendo aí, ó, que a temperatura vai de -2, 0, 2, que são temperaturas muito frias, né? E mesmo assim a umidade relativa do ar está mudando, então não tem nada disso, não é no inverno e verão. A umidade relativa do ar ela pode ser medida tanto no inverno e no verão, em áreas frias e em áreas quentes, tá certo? Letra D diz assim, a umidade relativa do ar indica em termos absolutos a quantidade de vapor de água existente na atmosfera? Não. O próprio nome já diz, a umidade relativa, ela faz uma comparação da umidade que você tem naquele momento com a máxima umidade, né, que você poderia ter se esse vapor tivesse saturado para aquela temperatura, tá bom? Então, tá errado. A letra C diz assim, a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. Isso é verdade ou não, né? A presença de umidade relativa é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a umidade relativa do ar. Se você olhar no gráfico, olha só, quando a temperatura aumenta aí, por volta das 16 horas, olha o que aconteceu com a umidade. Ela veio aqui embaixo, ou seja, à medida que uma coisa está aumentando, a outra está diminuindo. Na verdade, elas são inversamente proporcionais. Aumento de temperatura faz com que a umidade do ar diminua e vice-versa, tá certo? O ar, letra B agora, o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece, né? Então, à medida que o ar vai aquecendo, ele vai adquirindo mais quantidade de vapor, e a gente está vendo que é exatamente o contrário, porque a quantidade de vapor está relacionada com a umidade relativa do ar, né? Então, a umidade vai baixando à medida que a temperatura aumenta, portanto está errado. Então, a resposta correta seria a letra A, que a insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. O que é insolação? É a quantidade de sol que você está recebendo, né? Quando é que a gente recebe mais sol? Se você olhar, a gente já sabe, né? Entre 10 e 3 horas da tarde, todo mundo recomenda não sair ao sol, porque é a hora que o sol está mais forte. Você pode reparar aí no nosso gráfico, né? Entre 10 horas e 16 horas ali, ó, a temperatura está aumentando, que é justamente nessa hora que o sol aumenta mais a sua insolação, tá certo? Portanto, letra A seria a resposta do nosso exercício. Exercício 6 fala assim, o esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade, abastecida por combustível fóssil, quase não sai. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina, né? O que eu posso fazer para economizar energia, mas sem alterar a capacidade de gerar energia elétrica para a cidade, né? Que a usina vai me dar. Então, eu poderia reduzir a quantidade de combustível fornecida à usina para ser queimado, reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor, reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida da caldeira, melhorar a capacidade dos dutos com vapor de conduzirem calor para o ambiente e usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Qual seria a resposta, né, gente? Então vamos ver melhor essa usina termoelétrica. Por que termoelétrica? Ela transforma calor em eletricidade, tá? Diferente de uma hidrelétrica. Então nesse caso aqui a gente tem o calor que vai entrar aqui pela queima do combustível, né? Esse calor vai gerar uma turbina que vai produzir eletricidade e a parte do calor que não for utilizada mais, né, após girar a turbina, você vai tentar condensar uma parte e outra parte vai ser jogada fora, tá certo? Por meio da água que vai sair dali, condensada. Então vamos ver o seguinte, qual seria a opção correta para você aumentar a sua economia de energia,
mas não afetar a capacidade de geração da usina. A letra A diz assim: reduzir a quantidade de combustível fornecida à usina para ser queimado. Isso, por exemplo, poderia aumentar a economia? Sim, né? Porque se você reduz o combustível que você está queimando, você é mais econômico. Porém, isso afetaria a capacidade de geração de eletricidade da sua usina. Portanto, não é a letra A, tá certo? Letra B, eu reduziria o volume de água do lago que circula no condensador de vapor. Esse lago que está aí, gente, ele serve praticamente para você dar para ele água quente que vai sair lá do seu sistema, tá certo? Que saiu da caldeira lá e vem para cá, e bombear água fria para dentro do seu sistema, né? Para ter uma fonte fria mais fria, né? E aí, sem uma fonte quente, uma fonte fria mais fria, você consegue ter uma eficiência maior, tá certo? Mas o volume de água do lago não vai encher a caldeira, a não sei que o lago fosse muito pequenininho, tá certo? Então a ideia não tem nada a ver com o volume de água do lago. Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira. Se eu reduzir esse tamanho da bomba, né, vai reduzir a quantidade de água que vai entrar lá na sua caldeira, né? Você pode até economizar água, mas vai afetar drasticamente a produção de energia na sua turbina, né? Porque você precisa de vapor de água. Letra D, melhorar a capacidade dos dutos com vapor de conduzirem calor para o ambiente. Poxa, os dutos não devem conduzir calor para o ambiente, ele deve conduzir calor para a turbina. Evitar perder calor. Porque se ele perde calor, você vai perder a sua potência, a sua pressão, tá certo? Então a ideia é que o duto seja mais isolante do que condutor, tá? Então não pode ser a letra D. Então a letra E, usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Isso poderia ser feito, né, gente? Porque aquele calor que está saindo lá da chaminé está sendo desperdiçado, jogado fora. Você poderia aproveitar aquele calor, né? Já está quente mesmo, e aquele calor aquecer uma água, uma outra usina como essa, né, uma escala um pouquinho menor, e aproveitar para aumentar a sua energia, a sua eletricidade, economizar energia. Isso poderia ser feito. É trabalhoso, não daria uma eficiência muito grande, mas poderia ser feito sim. Portanto, a resposta seria a letra E. Questão 7. Sabemos que a água possui um elevado calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade do calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é 540 calorias por grama. Então olha só, para cada grama de água você tem que dar 540 calorias para ela vaporizar, se ela já estiver no ponto de vaporização. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese, funcionar como um regulador térmico para os organismos vivos, agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais, transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais, ou funcionar exclusivamente como mantenedora do metabolismo dos organismos vivos, né? Essa propriedade específica da água citada aí no texto, né, gente, estaria relacionada aos seres vivos aí, pelo menos a vida, de que maneira? É mais ou menos isso que ele falaria. Que propriedade que ele está citando? Ele está citando a propriedade, né, da água ter um alto calor específico e uma alta calor latente de vaporização. Ou seja, precisa receber muito calor para evaporar, ou precisa receber muito calor para mudar a sua temperatura, tá certo? Então vamos pensar isso num ser vivo, né? Imagina que esse gatinho que a gente está representando, ele tem água no corpo dele, mas nesse primeiro desenho, vamos supor que o corpo está desidratado, tem pouca água. Com pouca água, quando ele recebe calor, né, esse calor é suficiente, por exemplo, para variar a temperatura dessa quantidade pequena de água que está aí. Então, a temperatura do corpo acaba variando muito quando tem pouca água, porque com pouco calor você consegue fazer isso. Embora a água tenha um alto calor, né, específico e tudo mais. Agora, se o corpo tivesse hidratado, você teria mais água lá dentro desse corpo. Mais água, aquela mesma quantidade de calor não seria suficiente para variar tanto aquela temperatura. A temperatura variaria bem menos, tá certo? Então o que essa água está fazendo no corpo? Basicamente ela está servindo como um regulador de temperatura, né? O corpo bem hidratado, com muita água, ele modifica muito menos a sua temperatura do que um corpo que tem pouca água, um corpo desidratado. Portanto, a resposta do exercício seria funcionar como um regulador térmico para os organismos vivos, ok? Item 8. A figura a seguir mostra como podemos usar a energia solar para dessalinizar a água.
Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sobre a qual se coloca um recipiente, que é um copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia solar fornecida à água fica retida na água doce que sai do copo, tornando-a assim altamente energizada. Fica armazenada na forma de energia potencial contida na água doce. A energia solar é usada para provocar a reação química que transforma a água salgada em doce. A energia solar é cedida ao ambiente externo através do plástico quando ocorre a condensação do vapor, ou ela é reemitida como calor para fora do tanque no processo de evaporação da água salgada. Como é que a gente escolheria a nossa opção aí, né? Então vamos tentar entender o que ele está falando aqui. Olha só, é bem interessante. Você pode fazer isso em casa para dessalinizar a água, né? Você tem uma bacia, né? Uma bacia grande, tá certo? E você coloca no fundo dela ali água salgada. E no meio dessa água salgada você coloca um copo, logicamente um copo aberto com a boca para cima ali, né? Ele está só colocado, né, dentro dessa água salgada ali dentro. Você cobre esse sistema com uma cobertura plástica, um saquinho plástico, né, e põe uma pedrinha ali, mais ou menos na posição onde vai ficar o copo. Qual é a ideia, né, gente? A ideia ali é que essa água salgada seja evaporada porque a luz que chega e passa pelo plástico, né, vai levar calor lá para dentro. Esse calor é absorvido pela água salgada e essa água salgada vai evaporar. Então a gente vai ter aí água evaporando. Essa água evaporando, esse vapor de água, né? Repare, é o vapor de água que está subindo. O sal vai ficar lá embaixo, tá certo? Esse vapor de água vai subir e ele deveria sair aí para a atmosfera. O problema é que tem esse plástico aí. Então esse vapor vai se acumular pela parte de baixo do plástico, vai formar umas bolinhas aí de vapor aí de baixo, tá certo? Só que as bolinhas de vapor, né, vapor de água, como ela tá em vapor de água ali dentro, ela pode, por exemplo, se condensar. Como é que ela se condensa? Ela precisa perder calor, né, ficar mais frio. E ela perde calor para quem? Ela perde calor exatamente para o plástico. Então, ao perder calor para esse plástico, ela vai se condensar. Ao se condensar, essa água acaba escorrendo pela parte interna do plástico aí e ficando na parte mais baixa, mais ou menos por onde está a pedra ali, tá certo? E ali naquele ponto, por gravidade, ela cai dentro do copo. Repara que essa água que cai dentro do copo é água que foi evaporada, né? Portanto, é uma água que não tem sal. Ela está dessalinizada, tudo bem? Então, qual seria a nossa resposta aí? A energia solar cedida à água salgada, ela é cedida ao ambiente externo através do plástico, né? Onde ocorre a condensação do vapor. Tudo bem? Essa seria a resposta do exercício. Bom, então é isso, né? Espero que tenha gostado aí da nossa revisãozinha. Fizemos alguns exercícios para lembrar alguns conceitos, tá certo? Vale a pena voltar, estudar, reler, né? Ler o livro, faz os exercícios que estão lá nas nossas listas de exercícios que a gente está colocando sempre para vocês aí no site do AVA, né? No próprio AVA. E vamos lá, qualquer coisa, coloca sua dúvida lá no fórum que a gente está sempre resolvendo, tá bom? Um abração, boa sorte na prova.